hora de aprender com Maria. Ou aprendamos a nos entregar inteiros ao Senhor, ou nós não vamos herdar o reino. Aquele homem era milionário, era bilionário. Ele tinha fazendas e mais fazendas, ele tinha fábricas, ele tinha canais de televisão. Ele era sócio do Bill Gates para fazer computador. E ele era considerado o maior colecionador de obras de artes do mundo. Ele tinha uma paixão por arte. Ele ia à Europa e ficava lá 4, 5, 6, 7 meses só para ver os museus. Você pega um museu, por exemplo, do Prado lá em Madrid, só para atravessar andando dentro dele leva uns 3 dias. Você vai em Paris, o museu do Louvre, uma coisa de louco. A mulher perguntou: só foi no Louvre? Eu falei: não, acho que estava com problema. Eu cheguei aí no Louvre, sabe lá que é aquela Louvre? Vai no outro museu, o museu de Orsay, e tem aquelas obras de arte, aquilo custa uma fortuna, e eles protegem aquilo. Aquele homem colecionava tudo. Ele tinha réplicas, coisas fabulosas de arte. Casado, fazia quase 30 anos. Só tinha uma tristeza: ele não tinha filho. O maior sonho dele era ter um filho. E nessas viagens eles iam, os grandes médicos, especialistas em fecundação, e nada. Um belo dia, a mulher dele começou a sentir umas tonturas. Vai ao médico e vem a maior notícia da vida daquele bilionário: ela estava grávida, mas uma gravidez de altíssimo risco. Os médicos disseram que ela teria que fazer um repouso absoluto. Ficou na cama. E ele contratou médicos, enfermeiros, e ele não viajava, ele ficava do lado dela. Aquela alegria, e ele namorando a esposa, e beijava a mão dela, ia vendo aquela barriga crescer, alisando aquela barriga, porque era o sonho dele. E ela naquela felicidade, porque teve um marido tão maravilhoso a vida inteira, e esse marido agora ia ter o sonho realizado. E veio o belo dia do nascimento, como os médicos avisaram. Infelizmente, ela veio a falecer. E ela sabia que corria esse risco. Ele levou o menino para casa, contratou empregados, enfermeiras, nutricionistas, e foi criando esse moleque com o maior tesouro da vida dele. A tristeza da perda daquela esposa tão querida tinha sido preenchida quase que por completo com o nascimento daquele menino tão lindo. E ele acompanhou esse menino, os primeiros engatinhamentos, o primeiro dentinho e sorriso, ele ajudava a dar banho, e o menino foi crescendo. Só que o menino era muito feio. Nem tudo na vida é perfeito. O rapazinho era feio, Tati. Eu tenho dó de gente feia, o rapazinho estava meio feio, né? Ai, mas ele gostava, é filho dele. Você pode ver o sapo, a coisa mais bonita para o sapo é o sapinho. Ele trata do sapinho, né? Coisinha mais bonitinha, né? Quando ele via uma sapa, então ele ficou olhando a sapa, a sapona. O menininho foi crescendo. Quando o menino tinha uns 11 ou 12 anos, descobriram a causa da feiura dele. Ele era doente. O menino tinha uma doença hereditária que a própria mãe tinha e que deve ter recebido do próprio pai. E o menino foi enfraquecendo. E como tinha essa doença, faleceu. Aquele homem perdeu a alegria de viver. E ele teve uma angústia tão triste, como tantas pessoas têm, e você sabe que a gente morre de tristeza. Que esse homem, algum tempo depois, veio a morrer. Não deixou nenhum herdeiro. Quem ia herdar aquela fortuna toda, aquelas obras de arte? Um dos presidentes lá dos cartórios leu um documento que ele tinha feito. Gostaria que todos os meus bens, todas as minhas fazendas, carros, automóveis, obras de arte, tudo que eu tenho, fosse feito um grande leilão e o dinheiro dado a uma instituição de caridade. Não tinha herdeiro.
Convocou-se um leilão e veio gente do mundo inteiro, grandes colecionadores, diretores dos grandes museus do mundo, milionários que encostavam o avião no aeroporto, seu próprio avião, seu Boeingzinho no aeroporto da cidadezinha. E foi num ginásio imenso, com mais de 8 ou 10 mil pessoas, bilionários que vieram para arrematar aquelas obras de arte, colocaram algumas obras de arte enfeitando. Antes de começar o leilão, o leiloeiro oficial disse: gente, um momento de silêncio, porque nós temos uma homenagem ao grande benemérito doutor fulano de tal. Vocês sabem que a maior alegria da vida dele foi o filho. E esse filho, quando tinha 9 anos, um dia passeando com o pai pela rua, viu na praça da cidade um pintor que desenhava as pessoas. E o menino tanto insistiu que pediu, que o pai então mandou aquele pintor fazer a foto dele. Mas era também um pintor de segunda mão, um pintor de parede. O coitado do rapazinho já era feio, o quadro... Bom, o primeiro quadro a ser leiloado, o autorretrato do menino bonitinho. Quando abriram o retrato, todo mundo caiu na gargalhada. Joga fora essa porcaria aí. Nós queremos aquilo, olha aquilo. Aquele é um Rembrandt, aquele lá é não sei quem, aquele lá é um fulano de tal. Picasso. Primeiro quadro a ser leiloado, o retrato do menino. Quem faz alguma oferta? Me cutucando, vai dar um... No meio levantou-se uma senhorinha chamada Dona Expedita, cabelinho amarrado assim. Falou: eu queria comprar o retrato. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Se a senhora por acaso entende alguma coisa de arte? Coitado, não vale nada. Para que a senhora quer comprar esse retrato? Sabe, porque eu trabalhei na casa deles. Eu trabalhei mais de 30 anos. E eu sei o tanto que o meu patrão queria ter esse filho. Quando a esposa dele morreu, eu estava segurando na mão dela, e com a outra mão eu punha água na cabeça dela. E ela morreu na minha mão, mas morreu feliz. Eu dei banho nesse menino, eu cuidei desse menino. Esse menino era como se fosse um filho para mim. A maior tristeza da minha vida foi o dia que esse menino morreu. Então eu queria comprar o quadro dele, porque o patrão deixou até um sítiozinho, uma casinha para mim lá, mas não tem nada. Eu queria comprar o quadro do menino. E quanto a senhora oferece? Não tem muito dinheiro não. O povo riu. Mas quanto a senhora oferece? Ela abriu a bolsa, tirou a carteira, pegou as moedas que ela tinha, umas notas. R$4,93. Tudo que ela tinha. Ela disse: então eu dou R$4,93. O leiloeiro perguntou: alguém dá mais? Aí todo mundo, até com dó já da mulher: vende logo, nós queremos outro. Eu quero aquele carro, que é a Ferrari lá, que inclusive o Ronaldinho andou nela, eu quero aquele lá. R$4,93, dou-lhe uma. R$4,93, dou-lhe duas. R$4,93, dou-lhe 3, é da senhora. Por favor, Dona Expedita. Ela veio, entregou. O povo aplaudiu. No que ele foi entregar o quadro para ela, ele viu um envelope amarelo grudado atrás do quadro. Ele pegou aquele envelope, abriu. Era um documento selado e carimbado com o carimbo do milionário. E dizia assim: esse é o meu verdadeiro testamento. Todos os meus bens, toda a minha fortuna, meus quadros, meus bois, meus cavalos, meus automóveis, minhas fazendas,
tudo que eu tenho. Pertencem à pessoa que arrematou o quadro de meu filho. E aí foi um auê. Tinha gente ali que podia ter oferecido 10, 20, 30 milhões pelo quadro. Mas eles estavam esperando os outros quadros. Infelizmente, essas pessoas somos nós, que ficamos guardando o melhor que nós temos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa saúde, quem sabe para comprar alguma coisa que falaram que é importante, porque fulano disse, porque fulano falou, mas não temos coragem de buscar o essencial. Quanto foi que a dona Expedita pagou pelo quadro? Não. Ela pagou tudo. Ela não guardou 50 centavos para ir embora de ônibus. Ela não guardou 10 centavos para comer um pão. Aquele quadro era importante demais para ela. E ela deu tudo. Sabe, meus irmãos, há um bilionário muito mais rico que esse homem. Porque ele, além de ser dono de todas essas fortunas que tem aqui, ele tem a fortuna eterna. Acontece que a foto do filho dele não é muito bonita. Para herdar a fortuna do pai, tem que ter coragem de amar o filho. E no mundo que prega uma nudez para o pecado, esse filho vive a nudez de todas as honras que poderia ter. Deixa-se despir, assume a condição de homem, obediente até a morte, feito um escravo na cruz. A foto desse filho não é muito bonita. O profeta disse que o povo passava, olhava para ele e balançava a cabeça, porque era feio demais. Ele estava deformado, todo cheio de sangue. Ele estava todo sujo pelo pecado que é nosso. Mas, se você quiser herdar o reino desse pai, o único caminho é o filho. Quanto você vai pagar por ele? Pensa. O que você precisa tirar dessa bolsa que está aí, que é o seu coração? Quem sabe tapado por essa pedra tão grande que foi visualizada hoje de manhã? Você tem que tirar tudo. Esses R$4,93 significa o seu pecado, a sua miséria, a sua nudez, a sua fraqueza, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de ruim. Mas se você quiser herdar esse reino, não tem outro jeito. Olha para o retrato do filho e pensa: será que eu vou ser capaz de arrematá-lo?